Ora viva, saudações, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Nosso Papo, onde debruçamos sobre vários temas que têm relevância na sociedade moçambicana e não só. E hoje não vamos fugir da nossa regra, temos convidado Dias Coutinho, ele que é gestor cultural, presidente da Associação OLEPA, ativista social e político, para falarmos do estágio da cultura em Nampula, em Moçambique. E vamos já avançar saudando Dias Coutinho. Seja bem-vindo ao nosso espaço. Cumprimenta os nossos caríssimos telespectadores. Muito obrigado pelo convite. Sintam-se todos saudados por minha pessoa. Onde quer que vocês se encontram, o meu nome já foi dito aqui. E mais uma vez, obrigado pelo convite. Muito bem. Dias Coutinho, pode fazer... o nome é o mesmo, Dias Coutinho, Jacaré. Sim, o nome é o mesmo, Dias Vasco Coutinho, de nome oficial. Exato. Mas conhecido no mundo artístico por Jacaré. Exato. Sim, Por que de Jacaré? Sei que é família de crocodilo, de répteis, por aí. Sim, este nome surge... Eu vivi muito no internato, não vivi muito com meus pais. Ok. Eu já vivi em 4 internatos, não é? Desde 5ª classe até a 12ª, depois da 12ª formação. Então, no primeiro internato, na missão de Iapala, na missão de Monapo em Iapala, e eu gostava muito de mergulhar. Então, quando a gente saísse de manhã, só voltava de noite. Então, uma das vezes, quando os meus colegas, sabendo desse meu vício e gosto de nadar, uma vez um colega meu me empurra da ponte, e aquela ponte, aquele riacho tinha uma cobra muito perigosa. Então ele empurrou-me sem eu ter noção e todos fugiram. Eu fiquei a nadar na água até conseguir sair numa outra margem e fiquei zangado. Encontrei aqueles colegas, disse não poderiam fazer isso. Não é? Eu fiquei a flutuar ali como se fosse um jacaré. Imagina se tivesse me acontecido algo. Então, por causa daquela euforia, os colegas, a partir dali, apelidaram-me por jacaré. Mas olha que não foi este nome. Eu já tive nome de salamandra, já tive nome de chimpanzé, jiboia, não é? Mas acabou ficando este de jacaré. Então, não foi fácil. Todos os nomes eram selvagens. Eram nomes selvagens, penso que eu por causa da minha maneira de ser, não é? Exato. Eu, se calhar, não sei se posso dizer se eu era muito agressivo ou não, mas eu sempre era aquela pessoa que estava no centro das atenções do internato. Okay. Então penso que foi por isso que acabou ficando jacaré depois de muito tempo e não gostava, e hoje me identifico. Exatamente, talvez seja o caso que nos leva até a convidá-lo nesse nosso espaço. Ok, obrigado. Disse que no internato tinha todas as vantagens de possuir maior atenção com os colegas. E, por acaso, em alguns grupos do WhatsApp estamos juntos e, pelo que vi lá, um bate-papo, que levou-nos a convidar o ilustre. Como é que é a experiência de ser gestor cultural em Nampula, em Moçambique, sobretudo? A experiência de se ser gestor não cultural, seu caso. Sim. Eu digo, não só para mim, não só para o meu caso, okay, mas eu falo no âmbito geral, não é? Num cômputo geral, olhando para Moçambique como país e como nação que ainda não está a se construir, porque já está a colapsar este país, porque tínhamos que caminhar num rumo hoje, depois de falarmos das independências que nortearam a descolonização da África, depois daqueles movimentos renascentistas, não é? Okay. Dos grandes pensadores, dos grandes intelectuais, os estudantes que fizeram parte do movimento do panafricanismo e do renascentista que nasceu em Harvard, não é? Okay. Em Harlem, depois foi se sentar mais em Addis Abeba, não é? Neste conjunto de união de ideias e esforços foi surgir a OUA,
não é? Na altura, a Organização da da Unidade Africana, passando hoje para a União Africana, eu sinto que, como gestor, alguma coisa ainda está a faltar, porque nós temos apenas um nome como gestor cultural. Então, tu tens que te reinventar, mas não vais te reinventar num país como o nosso, em que faltam todo tipo de oportunidades, em que as janelas todas, as janelas do empresariado estão todas fechadas, não é? Para o apoio a iniciativas locais, juvenis, artístico-culturais. Então, todas estas janelas estão fechadas, não é? Então, o gestor cultural hoje faz de tudo, não é? Okay. Aqui eu penso que falta uma conjunção de ideias entre o governo, neste caso o Estado, assim como também se formos a buscar o município, nós estamos numa área municipal, buscar o município e depois de chamar o empresariado, conjugarmos as ideias de modo que juntos possamos caminhar, porque o gestor cultural por si não vai fazer nada. Pois, na sua experiência, Jacaré, fala aqui de haver um possível diálogo com as entidades governamentais, políticas. Já tentou mobilizar um encontro, um debate? O que é que no concreto Jacaré, como gestor cultural, deu como seu contributo para o crescimento da própria cultura? O contributo que eu dou para a própria cultura na minha província, eu tenho estado a escrever textos, tenho estado através da minha associação criar eventos que têm que ver com a promoção do gosto pela leitura. Foi uma das questões que me fez com que eu pudesse organizar a OLEPA e nos constituirmos como uma associação juridicamente conhecida, não é? Ok, então juridicamente a OLEPA já é conhecida? Já é conhecida, okay. Já é conhecida, não é por acaso que em 2016 nós trabalhamos, levamos o livro a muitas escolas, a muitos distritos, me refiro a Murupula, na escola primária completa de Namiope, na Cuca, okay. Em Rapalha, aqui em Caramaja, EPC, de 7 de abril, em Mogovola, Orfanato Meia de Nacala, levamos também para o Orfanato Provincial de Nampula, o Infantário Provincial de Nampula, as escolas primária completa 7 de abril, cá na cidade, também a EPC de Marere, enfim, inúmeras escolas e que nós levamos o livro, que era para cultivar ou incentivar este gosto, criar o hábito. Nós sabemos que as crianças hoje em dia, não só as crianças, os adolescentes e jovens não cultivam este hábito de leitura. Exato. Mesmo os estudantes nas academias, se os professores ou os seus docentes não dizem a eles que para fazerem um determinado trabalho, para eles irem fazer uma determinada pesquisa, as pessoas, os alunos, os estudantes não fazem pesquisa. Chegam em casa, tiram um livro e pior de tudo, quando não dão nenhum trabalho para se fazer. Jacaré fala de assunto de pesquisa. Como é que não está relacionado ao tema, mas também é tudo cultura? Sim. Na educação, sobretudo. Como é que olha uma criança que há de ter o espírito de pesquisar, mas porém tivemos algumas falhas de alguns manuais, de livros, ir pesquisar algo falhado? Qual é a leitura que faz? A leitura que eu faço, eu já faço... Como professor? Sim, como professor, eu faço esta crítica de uma forma muito inconformada, né? De uma forma muito inconformada, porque eu, na verdade, sou inconformado, não sou daqueles que têm aquelas ideias, as pessoas dizem isso e depois relaxam. Eu não sou esse tipo de pessoa, eu sou inconformado, estou no universo quente, não é? Sou aquela pessoa que gosta de questionar, eu gosto de saber os porquês, por que isso está acontecendo. Então, quando eu me reparo hoje em dia a qualidade de educação que nós temos, é com muita tristeza. Porque com muita tristeza, mesmo antes de eu ser formador, eu me recordo que fiz um texto... de falar aqui, referenciar que é formador, para além de professor, é mesmo professor formador. Eu sou formador dos professores. Mesmo antes de ser formador, em 2014, eu fiz um artigo, eu gostaria de ensinar e escrever para sempre. Okay.
Por que eu fiz aquele artigo? Eu fiz aquele artigo porque já olhava e conseguia ver qual era o tipo de qualidade de professores que nós, colegas na altura, estivemos a receber no distrito. Ok. Eram colegas que tinham problemas sérios em elaborar um requerimento. E que tal se tem problema de elaborar um requerimento tão simples, não é? Com apenas umas 8, 10 linhas. Que tal um relatório? Que tal uma ata? E via eles também a sua forma, o construtivismo que eles traziam. Muitos deles eram pessoas que não sabiam ser e estar, não é? Nas esferas públicas. Então, e quando reparo hoje em dia as várias falhas dos livros que nós temos nos livros, eu digo, não, este é o país que nós temos. Sente que o país está falhado? O país está falhado. E olha que isto não começou agora. Okay. Isto começou faz tempo. Porque se nós formos a ver uma coisa, algumas pessoas idosas, não é? Adultas, se gabam de que, olha, até quando se encontram com alguém como nós, que já fizemos uma licenciatura, até quando se encontram com alguém que tem o seu nível de PhD, não é? Então, elas até dizem, não, tu não tens um conhecimento como a tua capacidade crítica, analítica e reflexiva, tu não tens nada. Não sabes fazer uma capacidade, aliás, uma análise crítica e reflexiva. Por que isto? Porque o país nasceu em 1975. Quando o país nasce em 1975, passamos em 1976 para o período das nacionalizações, em que tudo passou para os moçambicanos. E o que é que fizemos nós? Quisemos nos reinventar, levaram aqueles professores que tinham quarta classe. De forma sintetizada, pedia mesmo. Sim. Levaram os professores da quarta classe e começaram a ensinar os moçambicanos. Foi dali quando surge, até o próprio falecido Pedro Nakuo fez o seu livro Boroma, em homenagem aos professores, que era para mostrar os desafios. Depois foram abertos os centros de formação de professores, Marere, Momola, primeiro foi Momola e outros lugares. E entrava-se com sexta classe e você fazia, até nona classe, tinha certificado. Okay. Depois foram surgindo aqueles centros, IAP, onde você tinha magistérios, onde você entra, depois de sexta classe, alguns eram promovidos, faziam lá 2 anos, saíam com 11ª, 12ª, a 11ª. Okay. E assim sucessivamente, esses professores vieram nos ensinando. E o que aconteceu de seguida? Começaram, naquela altura as pessoas entravam com vocação, outras foram obrigadas por causa da sua qualidade e competências. Mas de um tempo para cá, já não se olha pela qualidade nem competência. Então, para dizer que o que contribui para uma má qualidade, diríamos, né? É por causa de não termos educadores ou professores vocacionados para tal. Não só professores vocacionados, mas também se olharmos pelos critérios de seleção para apuramento dos candidatos. Este critério de avaliação e seleção para os candidatos, para os IFPs, para serem professores, prejudica aquele que tem conhecimento, aquele que sabe. Exatamente. É mesmo tudo cultura, é com a cultura que nós fazemos crescer, fazemos um contributo para uma posição diferente de Moçambique. Já qual é a relação com os artistas a nível de Nampula como gestor cultural? A minha relação é boa, é saudável, não posso dizer é boa, é saudável. Qual é a diferença de saudável e boa? Podem ser alguns adjetivos, não é? Okay. Meramente diferentes, mas estes adjetivos aqui complementam ao outro, né? Okay. Boa. Você pode dizer que a coisa está boa, sem nenhum atritos, não é? Mas se alguém talvez está saudável, é porque tem alguma coisa, pode estar saudável e depois normal. Mas quando a coisa é boa, quer dizer que você abrange maior número e ninguém reclama. E hoje em dia não é fácil, por isso eu logo recuei para saudável. Está saudável na medida em que eu consigo sentar com algumas pessoas, ouvir algumas inquietações, não influenciar numa e outra maneira. E tem-se dito que também não é fácil agradar a todo mundo de uma só vez. Então, a minha relação, no entanto, como gestor cultural, é saudável, como dizia.
Porque seria boa se tivéssemos um gabinete para tal. Seria boa se as instituições culturais estivessem a trabalhar no seu verdadeiro sentido. Olha que nós apenas temos as instituições culturais aqui apenas olhando pela questão salarial. Não é porque digo salarial. Não estou nada contra os funcionários que trabalham. Não é na coisa pública, no que tange as direções provinciais da cultura, as casas provinciais da cultura ou distritais. Não estou nada contra. Mas para não fugir da questão, a relação com os artistas, o qual é gestor, é saudável. É saudável. E já qual é o balanço que faz em termos de progresso das artes e cultura a nível de Moçambique, muito em particular para Nampula? Olhando para Moçambique, particularmente Nampula, eu digo que retrocedemos bastante. Retrocedemos bastante porque se nós formos a ver, comemoraremos estamos na semana, não é? Na semana da África. Esta semana da África em que aqueles movimentos se uniram para libertar a África de todas as questões, quer seja políticas, culturais, educacionais, sociais. Então, hoje estamos longe. Se nós formos a ver aquele período de 75 até 86, quando o país era dirigido pelo saudoso presidente Samora Machel, foi aí onde o mundo todo conheceu a bandeira moçambicana através de vários grupos culturais, vários artistas, várias expressões artístico-culturais. Um dos grupos, me refiro mesmo da banda Ayupuro, não é? Que levou a bandeira de Nampula para o mundo. Exatamente, na Inglaterra. Mesmo, sem querer lhe cortar, falando da banda Ayupuro, aconteceu recentemente a homenagem à vocalista principal, que era a vocalista principal da banda Ayupuro, Zena Bakar. Como é que olha, visto que nenhuma banda, pelo menos das informações que tive, nenhuma banda ou nenhum pessoal da Zona Norte esteve lá, se não estiver equivocado? Aconteceu uma homenagem em Maputo. Como é que olha essa homenagem, essa preparação como gestor de cultura, de não haver muita inclusão um pouco daqueles que conhecem muito bem, diria assim? Este é aquele problema de ainda estarmos a maputizar as coisas. Maputizar. Assim, maputizar as coisas. Nós estamos num período em que dissemos não estamos a descentralizar. Mas não estamos a descentralizar nada, tudo faz-se no Maputo e fica por lá. As pessoas apenas descem para as outras províncias para apenas fazer justificativo de ter as ajudas de custo, mas trabalhar no verdadeiro sentido não temos. Maputo está lá e nós estamos aqui. Então, não é por acaso que quando se fala de homenagem a Zena Bakar, é ridículo. Aquilo que eu dizia, estamos a regredir. Naquela altura, nós conhecíamos, as pessoas conheciam as bandas, conheciam a Lifac, conheciam Namakoto, conheciam Salvador Maurício, conheciam a banda Safari, não é? E se nós formos a olhar aqui em Niassa, é difícil. Eu já fiquei no Maputo por um período de 4 anos, nunca vi, já participei em vários festivais, Asgo, Festival Umoja, nunca vi destes festivais a ser convidado a banda Massuco, a bandeira de Niassa. Qual é o problema? Apenas era normal ouvir dizer que os Massucos já estão em Canadá, já estão, sei lá, na Suíça e cá em Moçambique. Então, não se admire quando eu digo que ainda estamos longe, a cultura não está a progredir, mas sim estamos a regredir. Se nós formos a fazer uma perspectiva ou olharmos o gráfico da cultura de 1975, da independência até 86, em que a cultura era o sol, que nunca desce, aquelas bandas que surgiram, como a orquestra da Rádio Moçambique, como a banda Os Jacas e outras bandas de renome, como os Sáldicos da Zambésia, naquela altura em que agradavam ver os Gabar Mabote, Kamal Jivá de Inhambane, animava a ver o Imamo Magi de Cabo Delgado. Então, de um tempo, com o aparecimento da televisão,
nós crescemos vendo aqueles músicos que para nós foi uma inspiração, não é? Foi como se fosse um contacto. Porque eles transmitiam uma identidade que era nossa e aquilo era bonito. Para questões mesmo de identidade, não seria desperdício os artistas, os fazedores, os gestores da arte em Nampula, visto que essa homenagem acontece no sul, em Maputo, onde a Zena Bacar viveu por algum tempo em vida. E na sua terra natal não aconteceu nenhuma homenagem, pelo que sei. Se estiver errado, pode me corrigir. Não seria desperdício, falta de engajamento na promoção da própria, ou melhor, continuidade dos feitos da Zena Bacar, em reconhecimento? Eu penso que uma coisa não tem a ver com a outra, porque e também se aconteceu lá, é por falta do desaparecimento da figura da quem de direito cá na nossa província. Então, seriam eles a tomar dianteira, até mesmo no lançamento do Festival Nacional da Cultura na sua fase provincial. E se as pessoas que trabalham na cultura, como eu dizia, as pessoas que estão lá, olham apenas pelo dinheiro, não olham pela cultura no seu todo. Então, quer dizer que nestas homenagens ou nesses eventos, festivais, há maior inclinação no interesse econômico? Não, eu me refiro já na nossa parte. Okay. Quando aqui acabaste de dizer que, olha, não esteve nenhum músico convidado da Zona Norte, e foram os maputenses que fizeram a homenagem em relação da própria terra que havia o nascer. Esta homenagem, pois, seria merecida em Nampula, seria merecida na ilha de Moçambique, mas olha, podemos olhar as pessoas que estão hoje na cultura, têm sensibilidade ou não? Não tem. Conversam com os artistas? Não conversam. Conversam com os gestores culturais para ouvir o que é que se deve fazer. Exatamente mesmo, o que é que se deve fazer? Qual é a verdadeira missão? Porque podemos aqui bater bocas, o pessoal de casa não entender. Qual é mesmo a missão de um gestor cultural? Um gestor cultural é um administrador. Vela pela funcionalidade das instituições, em todas as instituições a nível da cultura. São os gestores culturais que desenham os programas, não só da cultura, mas em todas as instituições, quer sejam do Estado, quer sejam privadas, ou sim privadas. É o gestor cultural que está lá. Agora, diga-me uma coisa. Eu fiz parte do primeiro grupo dos gestores culturais cá em Nampula, não é? Cá em Nampula, e se calhar em Moçambique. Agora, aqui em Nampula quer dizer que existe um grupo de gestores culturais, para além do Jacaré? Sim. Temos um grupo. Agora me diga, qual destes gestores culturais está afeto na Direção Provincial da Cultura? Bem, não tenho indicação. Qual destes gestores culturais está afeto na Casa Provincial da Cultura? Qual destes gestores culturais está afeto no Museu Nacional de Etnologia? Nenhum. Então sente que há uma falha por parte Há uma falha. entidades. Há uma falha. Quando o ISAR que lançou-nos ao mercado era para que pudéssemos ser aproveitados, não é? Não só quando se manda alguém para ir se formar numa determinada área, é para você voltar e servir para a mesma área. Mas quando não aproveitamos as pessoas que estão a ser formadas, qual é a mensagem que nós queremos transmitir? Queremos descartar. Então, se houve um festival em homenagem a Zena Bacar e nós não tomamos a dianteira, estão de parabéns os organizadores. E qual é a imagem que fica para a terra que viu nascer a Zena Bacar? A terra que viu nascer a Zena Bacar fica apenas com uma sensação de sensacionalismo, não é? Como mais ou menos? De sensacionalismo, onde nós ficaremos a observar as coisas à distância, as pessoas a fazerem por nós e nós imbuídos dessa capacidade de saber fazer. Nós não porque não sabemos fazer. Eu, por exemplo, tenho ideia, desde que fui formado, eu aproximei a própria Direção Provincial da Cultura. Olha, eu tenho estes pacotes, posso dar isto, podemos sentar para vocês verem. Mas olha, onde é que já fui aproveitado para dar esses temas? Não. Até parece mais ameaça. Por quê? Exatamente, fala da questão de ameaça. Sente-se mal entendido.
por pessoas que gerem ou que velam pela cultura, os próprios artistas do Norte, sobretudo, em Nampula em particular? Eu me sinto mal. Sente-se não entendido? Eu, na medida em que as pessoas não me entendem, na medida em que as pessoas me lançam pedras, eu me sinto que estou a atingir os meus objetivos. Ok. Quais são os objetivos do Jacaré? O meu objetivo é de ser ainda um animador sociocultural, me transformar neste gestor cultural pelo qual eu fui formado, porque a missão do gestor cultural também é de ser um animador social cultural. O que é ser animador sociocultural? O animador sociocultural é aquele que está numa determinada esfera para trazer certas respostas para junto da comunidade artística, encontrar certas soluções, ser mediador para ao encontro de algumas respostas ou perguntas que ainda não foram respondidas. Mediar certos problemas que acontecem em Nampula, na arena cultural, e seguirmos em frente. Ser alguém que pode contribuir para a educação da cidadania, porque a questão da educação da cidadania não é uma questão a curto prazo ou com prazo, com metas indicadas tal como aquilo que não. Este ano, a meta de reprovação dos alunos deve ser de 1%. Todos os alunos devem passar. Não. Okay. Não é essa. É de médio e longo prazo. Quer dizer, ensinar uma coisa e esperar que os resultados você tenha os resultados daqui a 10, 15, 20 anos. 15, 20 anos. Aquelas crianças que hoje nós temos, que são ainda um organismo biológico, que são ainda inocentes, lançar alguma coisa para elas ouvirem, daqui a 10, 15 anos, serem capazes de replicar. Tal igual nós vemos aqueles bonecos animados e que dão todos os dias que a criança não consegue sair da sala de estar, que está sempre colada a um televisor, porque está a ver um boneco animado que está transmitindo uma mensagem, e que as crianças muitas das vezes, quando se tornam adolescentes, transmitem um comportamento daqueles bonecos que eles viveram durante a sua infância. Exatamente. Não é? Perdão, relacionado mesmo à infância, fala da mensagem. Como gestor cultural, perdão, há certos artistas que trazem uma mensagem, possivelmente diríamos não idôneas, ou melhor, não uma mensagem que poderíamos nos nossos 40 e tal anos escutar e dizer que fiz uma boa coisa como artista ou enquanto artista. Qual é o posicionamento do Jacaré como gestor cultural? De forma breve. Eu olho com desagrado porque a nossa sociedade aposta mais em coisas medíocres. Okay. Se tu hoje fazes uma boa coisa, fazes uma boa música, com conteúdo, com mensagens de educação e valores, as pessoas não vão escutar. Nós estamos num mundo globalizado em que há um imediatismo, em que este imediatismo mina a nossa unidade e unicidade cultural. Porque seria através da mensagem que estaríamos a nos reinventar. Exatamente. Uma proposta que existe um ministério que vela mesmo pela cultura. Tem alguma sugestão que poderia ser feita para sanar estas e outras situações que minam, diria assim, as artes? Uma das questões seria do Ministério da Cultura trabalhar com outros ministérios, sobretudo a Educação, Ciência e Tecnologia, de modo a desenhar-se um currículo que tivesse mais abrangência escolar, em que as crianças pudessem conhecer estes valores e princípios culturais a partir da primeira. Da mesma maneira como hoje a criança canta, aquelas 5 letras não custam ler, chamadas A, E, I, O, U, não é? Tal igual aquele professor que diz, aquela música que anda por aí, os Colorera, não é? Okay. E depois temos a música também
Kinroane, Kamulhe, Caracata. Então, temos uma parte do currículo em que os professores não pensassem de que música apenas é... No estúdio. Não, música é apenas dança tradicional. Ok. Não é? Tivéssemos esta parte cultural de primeira até 12ª. Veja que esta questão de música, alguns alunos leciona-se no segundo ciclo neste novo currículo, que é 6ª classe. Ok. Na 4ª, 5ª classe, ensina-se de forma superficial, mas não aprende aquele abecedário ou aquela linguagem da música propriamente dita. Embora no ensino primário ou no ensino, nas nossas escolas, você não há de aprender a música como propriamente dita, mas ter a música como porta de entrada, não é? Onde pode abrir-te o gosto e o incentivo pela cultura, seria bom. Porque sabe o que está acontecendo? Você lança uma pergunta hoje para alguns alunos da 12ª. Faça o coro, sim, lança uma pergunta como esta. Mencione 6 artistas. 2 da região norte do país, 2 da região sul, 2 da região norte. E com suas respectivas músicas mais conhecidas. Ok. Aposto que numa sala de 30 estudantes, se não forem 2, apenas 3 vão trazer. Então, nessa perspectiva, acha que há um certo desconhecimento ou desvalorização, descredibilização da arte? Há uma desvalorização. Estamos a falar de um tempo em que há ruptura dos valores culturais, morais e éticos. Quais são os livros que nós temos que falam da nossa cultura e da nossa identidade? São poucos. Quantos custam? Onde é que estão os livros? Temos nas nossas bibliotecas? Não. Quais são os filmes que são exibidos nas nossas casas? Não temos cinema. É Moçambique. Pois. Não é? Para além de falar de Maputo, talvez Maputo tem. Não é? Gil Vicente, Cinema Scala, não é? Teatro África, Teatro Avenida, mas de lá para cá, quais são as salas de cinema que nós temos, onde vai se fazer a exibição de um filme do grupo Subuhana? Exatamente, falando na questão de Subuhana, estamos mesmo a passos largos para terminar esta nossa interação. Gostávamos de aprofundar mais, mas infelizmente o nosso espaço em estudo é muito dinheiro e nós não temos o dinheiro. Como é que olha a saúde do grupo Subuhana, a valorização do próprio Ministério da Cultura, ou qual é a sugestão em termos daquilo que temos acompanhado o estado do grupo Subuhana, como gestor, o que acha que falhou ou está a falhar? Eu penso que o grupo Subuhana já fez muito, não é? E por esse muito mesmo, olhando na posição do grupo Subuhana? Sim, eles já fizeram muito naquilo que diz respeito à promoção da sua própria imagem. Pois. O que falta é a mão do nosso governo, é a mão do empresariado que nós não temos. Falar dos Subuhana é falar de bandeira de Nampula. Depois dos factos do falecido Maricoa, estão os Subuhana. Estão os Subuhana, estão os outros. Quem é que não conhece o grupo de Subuhana? Ninguém. Não foi por acaso que nós vimos, na morte do falecido Mukusa Okame, aquela avalanche toda de pessoas que queriam ver. É que eles já fizeram, estão a dar o seu contributo. Não falharam nada. Estão a transmitir as mensagens que as pessoas querem ver. Olha, porque se nós formos na economia criativa, formos espreitar um pouco sobre Rostov, que fala sobre como a economia deve subir. Primeira coisa, encontraremos a cultura tradicional, depois cultura de massa, não é, decolagem, e consumo em massa. E os Subuhanas conseguiram atingir todas estas fases. E onde é que está o governo para dar um input para estes seguirem em frente? Exato. Em que eventos artístico-culturais que já foram convidados para ir apresentar? Nada, não há, apenas são algumas ONGs. E exatamente mesmo, Jacaré como gestor cultural, tenho visto em algum momento algumas organizações suas no que diz respeito à organização LEPA. Como gestor, por que também não incluir um pouco da arte teatral e conciliar com poesia?
Nós temos feito isso. Ok. Até algumas instituições têm nos convidado, até porque o último evento que realizei ano passado, Resiliência da Cultura Moçambicana em Nampula, convidei quase todas as instituições cá em Nampula, convidei o governo local para que se fizesse presente, mas infelizmente eu não vi nenhuma figura governamental. Exatamente. Nem da própria direção da cultura não vi. Ok. Nem da Casa Provincial de Cultura não vi. Então, E qual é a sua relação com o presidente da Associação dos Músicos em Nampula? Não, a relação que eu tenho com o presidente da Associação dos Músicos é apenas como colega de trabalho. Ok. Não é? Tem tido uma colaboração no contexto de alavancar a arte em Nampula, Moçambique, acima de tudo? Ele não quer. Não está disposto, nunca criou tempo para nós sentarmos. Porque até ano passado eu falei com ele para que pudéssemos criar alguma ideia de modo a transformar Nampula como uma cidade cultural e criativa. Ele me disse que não estava no país, estava fora e que a ideia seria boa, porque a ideia começava por onde? Homenagearmos o falecido Reflex, não é? E começarmos a olhar pelos outros. Ok. Então, ele disse que estava fora do país, mas quando viesse, haveria de me dar sinal. Ok. Veio, graças a Deus, dei-lhe um toque, disse que haveríamos de ter algumas ideias e nunca vi até hoje. Até porque ano passado, quando eu senti a morte e o desaparecimento da Muna, fiz uma convocatória. Que a Muna está desaparecida de forma breve, porque já estamos mesmo a terminar o programa. Tivemos um evento há pouco tempo a se homenagear a Zena Bacar. Quando estamos a reclamar aqui que nenhum músico do Norte esteve. Atenção que não estamos a reclamar, mas é uma leitura. Sim. Exatamente. Essa leitura, a reclamação é o processo de leitura. Parte de um processo de leitura em que esta leitura o cérebro interpretou que aqui não está a haver nada. Então, acha que era da capacidade ou da responsabilidade da associação, a Muna nesse caso, organizar eventos do gênero? Sim, quem vela pelos músicos é a Muna. Todo tipo de eventos realizados, não é? Pelo menos tinha que se infiltrar lá, não é infiltrar, estar lá um membro da Muna. Okay. Há festivais vários que são realizados, não é? Em que tu procuras saber, este é da Muna, não. O que faz a Muna? Sente que a cultura em Nampula, no conceito, no contexto de gestão, está adormecida? Está adormecida. Há muito trabalho para se fazer para ressuscitar. E quais são esses trabalhos, mais ou menos, que Jacaré vê que tinham que ser feitos ou tínhamos que fazer de forma a acordar, a ressuscitar, como disse, está adormecida? Separar a cultura da política. Ok. Porque aqui os dirigentes daqui olham muito pela política e deixam de se guiar pelo trabalho que devem fazer. Então, basta estar num sítio, você é claro que você deve separar, tem as pessoas para fazer a execução de tarefas, mas estes executores, que também deveriam deixar de serem políticos, não fazem a sua execução como deve ser. Okay. Apostar também nos gestores culturais. Eu não sei se alguma vez vocês já tiveram algum convite nesses festivais, vocês como Geração 21 TV, já tiveram algum convite por parte das entidades governamentais para cobrir um certo evento? Tem tido? Bem, já tivemos algum, mas de forma privada, não de forma ampla. Então seria de forma ampla e todas as vezes porque vocês estão a empoderar a cultura. Vocês estão a criar um hábito de cidadania para termos um cidadão culto e educado culturalmente, não é? Porque quando as pessoas veem os vossos vídeos que passam nos vossos canais, tem uma informação, afinal, o que aconteceu com o professor Lai foi isto. Afinal, o que aconteceu com Damaí já foi aquilo. Exatamente. Por que aquele está assim? Então, nós encontramos certas respostas nos vossos vídeos. Então, seriam estes canais. Estamos a falar do mundo em que a ciência e a tecnologia estão avançados. Um mundo em que é globalizado, não é? Está globalizado. Em que a mídia serve de massificação da própria cultura. Exatamente. Então, seria apostar no vosso canal. As entidades governamentais trabalharem convosco, não nos ver como críticos ou como aproveitadores, não. Vermos como executores da coisa cultural. Então, exatamente. É o que falta.
Exatamente, as palavras já foram ditas e nós estamos mesmo para a promoção da imagem dos artistas, dos fazedores de arte e de tudo o que acontece aqui em Nampula. Acima de tudo é promover Nampula e as capacidades de permitirem Moçambique. Não há como promover Nampula e não promover Moçambique. E nós queremos agradecer o tio Jacaré por aceitar estar nesse curto tempo. Sei que dispensou várias atividades, muito precisado em várias instituições. Então, queremos agradecer pela sua disponibilidade e queremos contar consigo para as próximas edições. E pode despedir-se dos nossos telespectadores com últimas considerações. Para quem quiser uma audiência cultural, uma gestão, também poder aproveitar e deixar os contactos. Muito obrigado, Geração 21 TV, e apelar ao nosso empresariado que possa apostar nesta televisão, nestes jovens que nasceram, que sabem fazer com a sua tecnologia. Eu acredito que se apostasse nesse vosso trabalho, iria mais longe, não é? E para quem quiser contactar-me, ter meus trabalhos de poesia, música, teatro, desfile de moda, então pode entrar em contato através do 8455-24566. Repito, 8455-24566. E aos internautas que nos acompanham, tenham mais consciência, não é, e responsabilidade daquilo que é nosso, e nós devemos partir de um ponto, e os pontos são estes, e as direções de tutela que tutelam a cultura, que apadrinham os gestores culturais. Há muitos gestores culturais que não estão empregados, estes podem dinamizar este país. Muitos são professores, muitos ainda não têm nenhum contrato. Apostando neles, a nossa cultura pode voltar a ser ainda sol que nunca desce, porque nós tivemos uma questão aqui da cultura de Nampula de 75 a 86, 86 a 99, 2000 para cá, com o surgimento do Reflex, a coisa é outra. Podemos dividir a cultura em Nampula em 3 fases, e isso vai depender apenas se vocês darem a mão à Geração 21 TV. Exatamente, se vocês darem a mão à Geração 21 TV, em particular ao teu programa Nosso Papo, podem também fazer um apoio a partir dos números que já passam no rodapé. Eu sou John Lim Cotayen, que estive ao comando deste programa. Elias Ernesto esteve na captura das imagens. Geração 21 TV transmitiu este programa. Vamos com promessas de voltar nas próximas edições para trazer mais um papo que tem a ver com a sociedade, visando no desenvolvimento moçambicano. Fica a par dos nossos programas. Você é o Ministro da Cultura. Sim. Mas ok, você escreve. Hora da Bagunça. Saudações, bem-vindos ao programa Hora da Bagunça. Murati Nimiteko Sawe. Consultório Médico. Seja bem-vindo a mais Consultório Médico 21. Nosso Papo. Ao programa Nosso Papo. Aqui, na Geração 21 TV, o teu canal de primeira online. Sabias que já podes comprar uma camiseta estampada com o nome do teu artista? Isso mesmo, temos camisetas disponíveis a preços acessíveis, estampadas com o nome de Professor Lai, Mr. Ama, Dama Ija, Yasley, Big Z, LCN, Be Crazy, Marisa Bragança, Tony Fernando e muito mais. Escolha o seu artista favorito e ligue para 84 49 54 797 ou 84 75 86 234. Faça já a sua recomendação.